Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like caso você venha gostar desse conteúdo. Eu quero comentar 10 pontos, 10 versículos nas Escrituras que nós comumente repetimos como se estivesse escrito. Na verdade, são muitas das vezes repetições ou influências de músicas que algum cantor influente cantou, gravou e a gente repetiu tanto que falamos como se estivesse de fato escrito. Vamos lá. Eu quero começar por Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 11. Você já ouviu alguma vez falar que Pedro viu um lençol cheio de animais impuros? De fato, há um texto em Atos que comenta algo sobre esse assunto, mas não diz que era um lençol. Diz sim que era um vaso parecido com um lençol. Então vamos conferir Atos capítulo 10, versículo 11. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Ou seja, não era um lençol, era um vaso como se fosse um lençol. Nós geralmente levamos isso para frente por conta, muitas das vezes, da influência, mas também da epígrafe que o texto está dizendo. Antes do versículo 9, a epígrafe diz o seguinte: a visão do lençol. Então levamos isso para frente como se Pedro visse de fato um lençol, literalmente, com animais impuros. Na verdade, o texto está dizendo no versículo 9, claramente, que era um vaso. Então está explicado aqui esta questão. Segundo ponto, nós já ouvimos muitas das vezes falar que em Lucas capítulo 15, as 99 ovelhas ficaram no aprisco. Vamos ver o que está escrito? Lucas capítulo 15, versículo 4, está escrito: qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto? Outras traduções diz no campo. Mas por que é que nós falamos sempre que era no aprisco? Por conta de uma música que diz: era 100 ovelhas presas no aprisco. Por conta dessa música, a gente passou a levar para frente que as ovelhas ficaram no aprisco e não no deserto ou no campo. O que a Bíblia está dizendo que era no deserto. Está explicado também esta questão. O terceiro ponto é que Jesus foi preparar lugar. Não está isso na Bíblia. João capítulo 14, nós iremos ler a partir do versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Perceba que está HA de existir. O que Jesus está dizendo ali é: na casa de meu pai existem muitas moradas. Alguém pode porventura ficar com dúvida e me questionar se de fato as moradas estavam ou estão preparadas ou não. Então vamos para Mateus capítulo 24, versículo 34. Mateus capítulo 25, melhor dizendo, versículo 34 está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, o reino já está preparado, a nossa morada já está garantida desde a fundação do mundo. Então Jesus não foi preparar lugar, o lugar já está preparado. Número 4. Alguém já falou por aí que Eva comeu uma maçã. E é natural você ver nos desenhos de um livro infantil, até mesmo de uma Bíblia infantil, a figura de uma maçã nas mãos de Eva lá no Éden. Na verdade, a Bíblia não menciona que foi uma maçã.
ela apenas menciona que Eva comeu um fruto proibido, mas não diz se era maçã, se era uma uva, se era uma manga. Então vamos conferir para ver o que está escrito. Gênesis capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Perceba que não diz maçã, diz que era apenas um fruto. Poderia ser uma uva, poderia ser uma maçã, poderia ser uma manga, mas é um erro a gente afirmar algo que não está escrito. É uma expressão comumente dita pelos não evangélicos, como se a ideia fosse passar que Deus tem um controle de tudo. E óbvio que Deus tem um controle de tudo, mas eles mencionam como se fosse um versículo da Bíblia. Eles dizem assim: a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não está escrito isso em nenhum lugar das Escrituras. Não é um versículo. Na verdade, esse é um texto do Alcorão. Se você procurar o 6º livro do Surata, versículo 59, você vai ver claramente que lá no Alcorão está dizendo que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso é um versículo do Alcorão. Não é também um ditado popular, como eu já vi pastores mencionar, é literalmente um texto do Alcorão e não é um versículo da Bíblia. Geralmente a gente menciona, ou algumas pessoas mencionam, que Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo e diz claramente que está escrito. Vamos ver o que está escrito? 2 de Reis, capítulo 2, versículo de número 11, está escrito assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Ou seja, Elias não subiu em uma carruagem de fogo. Ele foi separado por uma carruagem de fogo de Eliseu e subiu em um redemoinho. Está claro, 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e continua. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias subiu no redemoinho e não em uma carruagem de fogo. Número 7, outra questão polêmica que nós mencionamos que está nas Escrituras e não está. É normal a gente dizer que quando Jesus se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. E a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. A Bíblia diz simplesmente que ele caiu, mas não menciona se foi do cavalo ou de uma carruagem. Ele pode, por exemplo, estava caminhando a pé e caiu ao chão. Vamos ver o que está escrito, Atos capítulo 9, versículo de número 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz vindo do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba que não diz que ele caiu do cavalo. Diz sim que ele caiu em terra. Ele poderia estar andando, poderia estar em uma carruagem ou poderia também estar em um cavalo. Mas afirmar que a Bíblia diz que ele caiu do cavalo é uma expressão errada. Número 8, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Esta expressão é comumente pregada pelas pessoas por causa de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Aí nós levamos para o Novo Testamento e afirmamos que Deus mudou o nome de Saulo de Tarso para Paulo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Atos capítulo 13, versículo 9, está escrito assim: Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de todo entendimento e malícia, e de toda malícia e engano. Aí você pode perceber que já no versículo 9 está dizendo: todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, ou seja, Saulo e Paulo eram os nomes dele. Se você mudar de região, ou se Paulo mudasse de região, era normal em alguns lugares chamarem ele de Saulo, em outros lugares chamarem ele de Paulo. Então Deus não mudou o nome, os nomes eram o nome próprio de Paulo ou de Saulo, como você queira chamar. Você já ouviu alguém dizer alguma vez que o dinheiro é a raiz de todos os males? Bom, isso também não está nas Escrituras. Vamos ver o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 está escrito o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A diferença, óbvio, a expressão que geralmente usam-se é que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando na verdade a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ou seja, não é o dinheiro em si, é depositar o amor ao dinheiro. Se você amar o dinheiro, aí sim que é a raiz de todos os males, mas ter o dinheiro como um meio de compra não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro em si e não o dinheiro em si. O último ponto eu julgo ser muito interessante e outra vez as pessoas mencionam isso por causa de uma música. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está isso em nenhum lugar das Escrituras. É outra vez expressões que nós usamos por conta de uma música que alguém cantou aí, eu não lembro o nome da cantora, mas ela diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor, e é pela dor que eu estou aqui. Para um versículo das Escrituras que está em Mateus capítulo 16, versículo 24, onde Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Percebeu a diferença? Jesus diz se alguém quiser, ou seja, não é obrigado, eu não vou forçar ninguém, você é livre, você tem o livre-arbítrio, o poder da escolha, o poder da decisão. Se alguém quiser, não é obrigado. Então essa expressão, se não vim pelo amor, vim pela dor, é como se Deus não respeitasse o nosso livre-arbítrio. Há outro texto em Apocalipse também, que é um texto onde se refere às igrejas de Éfeso, que mostra claramente que Jesus estava à porta. Eis que estou à porta e bato. Ele poderia arrombar essa porta, que dá a impressão que é a porta da igreja, mas nós trazendo para os dias atuais, se entende que é a porta do nosso coração. Então ele bate na porta educadamente para você abrir. Senão ele seria um Deus que não respeita os seres humanos, o livre-arbítrio do ser humano. Se eu não vou por bem, eu vou por mal. E não funciona bem assim. Se alguém quiser, não é obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Muito obrigado.